Shalom, amados! Sejam todos bem-vindos ao canal Berahot, a nossa jornada de Yom Kippur. Hoje nós chegamos no dia 4 da nossa jornada. E nós, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, nós temos 3 vídeos já lançados que estão no nosso canal. Você pode assistir para que você possa fazer uma jornada mais tranquila, entendendo o que é a saída do dia 1º de Elul até, na verdade, a nossa jornada ela vai até o final da festa de Sukkot, né, que é conhecida na Bíblia como a festa das cabanas, mas no dia 30 dessa jornada nós vamos ter, na verdade, no dia 30 dessa jornada nós vamos ter o Rosh Hashanah, que é o dia em que o mundo é julgado, e no dia 10 do mês seguinte, no 40º dia dessa jornada, é o dia do Yom Kippur. E você vai ser orientado em todas essas datas, para todas essas datas, durante essa nossa jornada. Nós começamos o mês de Elul, e o mês de Elul é um mês propício para nós fazermos os ajustes que precisamos na nossa vida. O que nós realmente estamos precisando dar um jeito, fazer, colocar ordem para nós não nos, como que eu posso dizer, nós não avacalharmos a nossa própria vida. Então, para isso, nós estamos nessa jornada de Yom Kippur, que vai, na verdade, como eu já falei, até o final da festa de Sukkot, que o final da festa de Sukkot é Shemini Atzeret, é o dia em que a gente, você pode já, se você ainda não segue a nossa sinagoga, a sinagoga Mikdash Davi, é o dia que nós desenrolamos a Torá para recomeçar o estudo da Torá. Então, nós estamos nessa caminhada, hoje é o 4º dia, e nesse 4º dia nós vamos falar sobre a contabilidade da alma. Então você já tem feito, né? Já tem visto os passos que nós temos dado, mas nós vamos hoje falar sobre a contabilidade da alma. Então, para isso nós vamos ler um versículo que está no livro de Salmos, Salmos de número 90, salmo escrito por Moisés, né? E o verso 12, que vai dizer assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Olha, um versículo assim que parece ser tão simples, mas que na verdade não é tão simples, né? É um versículo muito profundo, porque quando a Bíblia vai pedir para nós, para que nós possamos pedir ao Eterno que Ele nos ensine a contar os nossos dias. Puxa vida, você tem vivido ou você tem passado pela vida? Você tem vivido ou você tem apenas sofrido nessa vida? E se você tiver só sofrido, é onde a gente precisa fazer as maiores reflexões da nossa vida. Por quê? Porque se nós temos sofrido, a Bíblia vai dizer para nós assim: do que queixam-se os homens? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, eu preciso entender, eu sempre ensino às pessoas o seguinte: tem pessoas que elas são simples e, entre aspas, normais. O que é uma pessoa simples e normal? É aquela pessoa que Deus colocou ela no mundo para ela casar, ganhar dinheiro, construir família, construir coisas na sua vida, ter sucesso, tal, pá. Ótimo, maravilha. É aí que estão os grandes empresários, é aí que estão as pessoas que realmente têm uma capacidade de liderança maior do que a gente pode imaginar. Mas tem pessoas que elas são colocadas em um quesito especial para Deus. São as pessoas que estão aqui para mudar a vida de outras pessoas. Ah, mas o empresário também muda. Muda, mas ele é um grande empresário, um grande administrador, ele é prático. Ele coloca você para trabalhar, se você não der resultado, se você não der fruto, ele te manda embora e contrata outro, vai atrás de outro. Até que ele ache alguém que queira realmente
se colocar numa posição em que vai ser abençoado e abençoador pela empresa dele. Então, esses são as pessoas comuns e normais. Elas vão construir isso, não tem nenhum problema, viu? Não tem nenhum demérito nisso. Ela está cumprindo a missão. Porque se nós não entendermos que existem pessoas que elas estão aqui para mudar a vida das outras, e aí ela vai mudar a vida das outras dando emprego, sendo produtivo, entendeu? Agora, tem pessoas que elas foram colocadas aqui para ser um apoio espiritual na vida das outras pessoas. É por isso que a gente vê pessoas que têm vocação para ser padre, para ser pastor, para ser rabino, para ser pai de santo, para ser não sei o quê. Tudo está atrelado a quê? A um conceito espiritual. E esses conceitos espirituais, eles vão fazer o seguinte, eles vão trazer para nós uma transformação na nossa vida, podemos dizer assim. Eles vão trazer uma transformação, e essa transformação que ele vai trazer para a nossa vida, sabe o que vai acontecer? As pessoas que estão próximas serão tremendamente transformadas por causa dessas pessoas. Talvez você, se você tem muito problema talvez é porque você está na vocação errada. Talvez você tenha a vocação de abençoar a vida das pessoas espiritualmente e você está tentando ser um empresário. Não que você não possa, pode. Só que, se você quiser ser um empresário e você não for aquilo que você tem uma vocação para ser, você vai sempre ter dificuldades, porque você está remando contra a maré. Então o salmista aqui, Moisés, ele vai dizer para nós: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, primeira coisa, quando a gente fala da gente fazer a contabilidade da alma, você sente que você está na posição correta que você deveria estar? Ou você sente que você está totalmente deslocado? É o médico que só é médico por causa do salário. É o enfermeiro que ele só é enfermeiro por causa do salário. É o policial que só é policial por causa do salário. Ele odeia, ele não gosta, ele não quer, ele queria outra coisa, mas por alguma circunstância, e muitas vezes essa circunstância está na falta dessa contabilidade da alma dele. É ele olhar e falar assim: puxa vida, eu estou sendo médico, mas eu não gostaria de ser médico, eu gostaria de ser outra coisa. E se preparar para ser outra coisa. Não é você satisfazer as suas vontades, mas é você entender: essa é a minha vocação. Eu estou aqui dando aula para vocês, e eu estou falando isso aqui, fazendo essa jornada com vocês de Yom Kippur, porque eu entendo que isso é, para mim, importante. Isso me completa como pessoa. Então eu estou fazendo isso, eu tenho meu emprego, eu trabalho, eu tenho minha família, eu amo minha família, eu tenho minha comunidade, eu participo da minha comunidade, mas eu me realizo vindo aqui dar aula para vocês, ensinar coisas que muitas vezes você não sabe ainda. Então, a gente precisa ter essa noção. Eu realmente, eu estou na posição em que eu devo estar? Ou eu estou apenas passando pela vida? É aquela pessoa, o sábio rei Salomão, ele vai dizer para nós lá no livro de Eclesiastes: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias, nos quais você venha dizer: não tenho neles contentamento. Olha, é muito importante para nós termos essa consciência, termos essa percepção. Quando eu morrer, eu vou deixar uma história. Essa história vai ser sempre lembrada? Ou essa história, depois de 15 dias que eu partir, ninguém mais lembra de mim? Meus netos não vão lembrar, meus filhos não vão lembrar, minha esposa não vai lembrar. Vai lembrar de vez em quando: ele morreu. Tal. Mas tem pessoas que ela parte desse mundo e ela nunca será substituída. A esposa fica viúva e ela pode até casar com uma outra pessoa,
mas ela nunca vai substituir aquela que realmente marcou a sua vida. Esses dias eu ouvi um relato de uma senhora que ela ficou viúva, né? E ela ficou viúva e o cunhado dela, o cunhado que era irmão do marido dela, também ficou viúvo. E os filhos de ambos gostavam tanto dos dois que falaram: não, vocês têm que casar, viver junto, vão casar. E os filhos começaram a falar, tal, o resto da família veio e falou, ela, não, mas o fulano, que era o morto. E aí, resumindo, eles se acertaram e casaram. E no dia que ela foi casar, ela foi assinar a certidão de casamento chorando. E ela falou, olha pro juiz, ela falou, não é que eu não tô feliz, mas é que, puxa vida, o meu marido foi um homem, então é um marido que ela tá casando com outro, mas ele nunca vai perder um espaço na vida. Por quê? Porque ele era um marido maravilhoso para ela. Então nós precisamos aprender. Você está vivendo a sua vida? Você está passando pela vida? Ou o que é pior? Pior do que passar pela vida é você estar vivendo a vida que outras pessoas querem que você viva. Eu falei da pessoa que é médica e não é por vocação. Você está sendo médico porque o pai e a mãe falou que você tem que ser médico, porque o meu pai é médico, a minha mãe é médica. Eu sou advogado porque o meu pai é advogado, ele tem um escritório de advocacia e eu preciso ajudar meu pai. Você não está vivendo a sua vida, você não está passando pela sua vida. Você está vivendo a vida que alguém projetou para você. Então, nós precisamos ter essa ideia. Então, nós precisamos olhar no fundo do nosso coração para nós nos autoanalisarmos. Então, nós precisamos olhar para a nossa alma. O salmista Davi tem um salmo que ele vai dizer assim: por que te abates, ó minha alma? Por que você está abatida? Por que você está nervosa? Não é o corpo, é a alma do salmista que está assim. Então ele vai dizer: por que te abates, ó minha alma? Confia em Deus, que nós o veremos novamente. Então você está vivendo a vida, você está passando pela vida, ou você está vivendo a vida que os outros querem que você viva? Então, hoje é dia de você fazer essa análise. Nós precisamos, estar sempre olhando para nós, para ver se a nossa vida tem sido produtiva. E muitas vezes a gente falar em ser produtiva não é uma questão da gente estar tendo um lucro financeiro exorbitante. É eu olhar para a minha família e ver que a minha família, que é minha responsabilidade, está bem estruturada. É eu olhar para a minha vida e ver que eu estou caminhando corretamente na minha vida profissional. É eu olhar para a minha vida e ver que os meus amigos têm prazer, alegria em estarem perto de mim. Então, isso tudo são coisas que nós precisamos verdadeiramente aprendermos a colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, vamos olhar. E quando a gente faz uma contabilidade da alma, nenhum comerciante sobrevive se ele não fizer análises temporários. Às vezes o camarada faz análise diário, semanal, mensal, trimestral, semestral, anual. Mas ele precisa ter uma ideia, fazer um balanço do que a vida, o negócio dele tem feito, como é que tem se posicionado esse meu negócio. Então, a mesma coisa que a nossa alma. Eu não me lembro se é na primeira aula ou na segunda, mas a gente fala sobre você parar 15 minutos e ir por nada, ficar quietinho. É essa hora que você tem que olhar. E aí, nós que temos uma espiritualidade voltada para o mundo judaico,
isso a gente faz quando vai dormir. É olhar para a nossa contabilidade e dizer assim, olha, eu preciso realmente melhorar aqui, melhorar ali, aqui tá bom, ali dá pra gente mudar isso aqui. Às vezes é uma pequena mudança que vai fazer uma grande diferença na nossa vida. Então nós precisamos sempre olhar, ver aonde nós estamos ganhando, aonde nós estamos perdendo, aonde nós estamos tendo lucro, aonde nós estamos tendo prejuízo. E assim, encontrar isso na nossa alma não é a gente ficar se culpando. Eu falei na aula 3 que só existe o presente. O passado passou. Não adianta você ficar amarrado no passado. Então, eu errei lá no passado. Ótimo. Você errou? Errei. E o que você aprendeu com esse erro? Não é para eu me culpar. Eu errei. Ótimo. Agora eu vou fazer uma manobra, acertar e continuar no caminho correto. Porque eu falei que quando a gente está atrelado ao passado, a gente fica olhando só o que deu errado e o que deu certo. Então eu preciso olhar na contabilidade da minha alma e ter maturidade para dizer, olha, aqui eu preciso realmente dar uma ajeitada. Aqui eu preciso melhorar, aqui eu preciso fazer isso, fazer aquilo, mas olha, o resto aqui tá bom. Aqui eu tô acertando, aqui tá dando certo, aqui tá dando futuro, aqui tá... E aí você vai ver realmente o que é que você... Como você tem estado espiritualmente. Como é que você tem, como diz esse salmo, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós possamos alcançar um coração sábio. Todo mundo adora um sábio, né? Todo mundo adora uma pessoa sábia, uma pessoa que quando abre a boca para dar um conselho é só positivo. Uma pessoa que quando abre a boca para falar alguma coisa é só positivo. Então, vamos olhar para isso. Vamos colocar isso como um objetivo na nossa vida. Olha, realmente, sabe, aqui eu errei, mas olha, eu acertei aqui também. Então, a minha energia está sendo gasta no quê? Tem hora que a gente está gastando energia bestamente. Eu moro num prédio. Já pensou eu descer e falar assim, pô, todo dia eu vou descer lá na base do prédio, vou dar uma cabeçada até esse prédio andar 10 metros. O que vai acontecer? Eu vou perder a cabeça de tanto bater. E o prédio vai ficar intacto. O prédio não vai se mover porque eu dei uma cabeçada no prédio. Então tem horas que você está gastando energia em coisas que você não vai mudar. Principalmente quando essas coisas são na vida do outro. Nós estamos fazendo uma caminhada de Yom Kippur, essa jornada de Yom Kippur não é para você olhar para a vida dos outros. Fulano precisa melhorar. Não, você precisa melhorar. Então tem horas que eu estou gastando energia, mas eu estou gastando energia numa coisa que eu não vou, né? É o carro na subida sem gasolina e eu empurrando para ele subir. Vai subir? Não vai. Você vai se dar mal. Então você precisa olhar para a sua vida. Olha, eu estou precisando realmente colocar a palavra de Deus como base na minha vida, porque eu só tenho quebrado a cara, só tenho me dado mal. E isso vai mudar as coisas na sua vida. Então você precisa identificar-se, ver, olha, isso aqui vale a pena, isso não vale a pena. Então, faz uma autoanálise. Quais são os 3 erros mais repetitivos que você cometeu no último ano? E no último ano que eu estou falando é de setembro a setembro. Vamos imaginar que nós já estamos em setembro, apesar de ainda ser meados de agosto. Mas faz o seguinte, olha, puxa vida, ó, isso aqui, ó. Sabe, esses 3 erros aqui são os erros que eu mais cometo. Então, o que tem provocado esses erros? É um cansaço, uma carência, medo, às vezes uma arrogância de não querer reconhecer que você errou e aí você precisa dar o braço a torcer. Puxa vida, eu preciso falar que eu errei.
Eu preciso parar de persistir nesse erro, né? Às vezes a pessoa fez um negócio e o negócio está sendo totalmente, como que eu posso dizer? Está sendo totalmente prejudicial. Em todos os quesitos, está prejudicando os relacionamentos, está prejudicando financeiramente, mas a pessoa não quer dar o braço a torcer. Não, vou tentar. É aquela pessoa que abriu o negócio errado. E aí o negócio só está dando prejuízo, mas ele quer morrer sem abandonar o barco. Então, calma. Você errou? Errei. Eu cometi erro. Ótimo. Agora é hora de você acertar. Então olha, quais são os erros que eu mais cometo? Né? Às vezes eu estou falando a mesma coisa sempre, para a mesma pessoa. E a pessoa não vai mudar, você só vai ganhar mais um inimigo. Você vai apenas se desgastar mais um pouquinho. E não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você tenha uma vida plena. Para isso, Ele está pedindo para que você faça essa oração. E qual é a oração, Josué? É o Salmo 90 e o verso 2. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então, a partir de hoje, sabe o que você vai fazer? Vai buscar essa sabedoria que vem de Deus. Eu vou te dar um exercíciozinho prático, diário. Pega uma folha de papel e dobra ela no meio. Na esquerda, lista todas as atitudes que elevam a tua alma, todas as atitudes que te deixam feliz, que te fazem se sentir bem. Na direita, as atitudes que esvaziam a sua energia. Mas aí, seja frio, honesto com você mesmo. Porque isso aqui, essa jornada de Yom Kippur que nós estamos fazendo, não é para os outros, é para você. É você e Deus. É você e Deus apenas. Então, pegue essa folha, do lado esquerdo lista tudo que faz bem, tudo que te alegra, que eleva, que você... puxa, assistir esses vídeos do Josué, do Yehoshua, me ajudam no dia a dia. Ótimo. E aquilo que tira a tua paz, aquilo que tira a tua... Sabe, você só de pensar, você já se diminui. Então, seja honesto, veja, monte isso, para que você possa... o balanço, né? E a gente falou aqui no começo dessa aula que nós iríamos fazer a contabilidade da alma. Esse balanço que a gente faz na nossa alma vai nos ajudar a muitas vezes ter muito mais energia. Às vezes você está lá trabalhando demais e não está tendo resultado. Às vezes você trabalhando um pouco menos e cuidando mais da tua família vai fazer um bem danado para a tua saúde, para a tua vida, para a tua alma, para a tua elevação espiritual, para o teu contato com o Eterno. Às vezes é parar um pouquinho e ler um salmo, é parar um pouquinho e fazer uma oração, é parar um pouquinho e pensar nas coisas que são de cima, como diz o apóstolo Paulo. Olha, nós vamos pensar nas coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado. E isso vai trazer um grande resultado para a nossa vida. Nós vamos encerrar esse vídeo fazendo a leitura do Salmo 27, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me esconderá. Sobre uma rocha me elevará. E agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos, que estão ao redor de mim. E no seu tabernáculo
oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, ó Senhor, a minha voz quando clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Quando disseste, buscai o meu rosto. Quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim o teu rosto, não rejeites com ira o teu servo. Tu que tens sido a minha ajuda, não me enjeites, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho, e guia-me por uma vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantaram falsas testemunhas, e os que respiram violência. Creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera tu pelo Senhor. Anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Eu espero você no próximo passo da nossa jornada de Yom Kippur. Até lá, que o Eterno te abençoe. Beshem e Yeshua HaMashiach.